ninguém está pensando em você tanto quanto imagina. E quando finalmente aceita isso, algo dentro de você morre. Mas, nesse mesmo instante, algo muito mais forte começa a nascer. Você passou anos tentando ser visto, buscando sinais em olhares alheios, interpretando silêncios, esperando respostas que nunca vieram. Passou noites se perguntando o que fez de errado, o que lhe falta, por que ninguém parece notar o esforço que faz para estar bem, para agradar, para se sustentar. Mas a verdade, aquela que evitamos encarar, é que para a maioria das pessoas isso não importa. Não porque sejam cruéis, mas porque estão presas em seus próprios medos, assim como você. Todos vivem em uma pequena tormenta privada, tentando não naufragar. E lá está você, esperando um gesto, uma mensagem, uma validação que o salve do vazio. Mas o vazio ninguém preenche. O vazio se compreende, se atravessa, se honra. Essa é a primeira lição da alma livre. Parar de mendigar atenção e começar a construir presença. Quando você entende que não precisa ser prioridade para existir com dignidade, tudo se transforma. Porque o olhar do outro deixa de ser uma sentença, e o silêncio alheio se torna um espaço onde finalmente você pode se ouvir. Aceitar que ninguém se importa com você não é amargura, é despertar. É perceber que a vida não lhe deve reconhecimento, nem carinho constante, nem companhia permanente. É compreender que a liberdade mais pura chega quando você para de exigir que o entendam, que o aprovem, que o aplaudam. E então algo estranho acontece. O ruído se apaga, a ansiedade cede e surge uma serenidade que não depende de ninguém. Marco Aurélio escreveu: tudo o que ouvimos é opinião, não fato. Tudo o que vemos é perspectiva, não verdade. Quando você entende isso, para de reagir ao julgamento alheio. E ao fazer isso, descobre que a verdadeira paz não está em ser amado, mas em viver em coerência com o que acredita. Essa coerência é o seu refúgio. Porque a alma que se sustenta em sua própria virtude não teme o abandono. Sabe que a solidão não é castigo, mas território fértil. Há uma parte de você que ainda acredita que, se fizer tudo certo, alguém virá salvá-lo. Mas ninguém vem. E isso não é tragédia. É o início da sua independência. A compaixão nem sempre vem de fora. Às vezes, a única voz capaz de levantá-lo é a sua. E quando você a escuta com respeito, percebe que já não precisa de aprovação, apenas de direção. A direção que nasce do Logos. É essa razão interior que lhe lembra que seu valor não se negocia. Aceitar que ninguém se importa com você é deixar de viver com a esperança de ser escolhido. É abandonar o papel de vítima e assumir o lugar do sábio. Porque o sábio não suplica atenção, age com virtude. Não busca ser visto, busca ser útil. Não gasta energia tentando convencer, mas construindo. A cada dia, escolhe a serenidade em vez da queixa, a ação em vez da espera, o silêncio em vez da necessidade de explicar. Quando você renuncia à ilusão de ser o centro, percebe que o que chamava de solidão é, na verdade, espaço. Espaço para crescer, para curar, para reencontrar o essencial. Descobre que a verdadeira companhia não é a dos outros, mas a da sua própria mente em calma. A atenção que antes mendigava se transforma em foco, em propósito, em presença real. E então tudo muda. Já não há ira na rejeição, nem ansiedade na ausência. Você começa a olhar o mundo sem cobrar o que ele não pode lhe dar. Aprende a dar sem expectativas, a amar sem contratos, a estar sem implorar. Começa a se respeitar de verdade, e isso se parece com voltar para casa depois de anos perdido nas ruas. Essa é a mais bela das paradoxas. Quando você para de exigir atenção, o mundo começa a ouvi-lo. Porque a energia que antes se dispersava buscando aprovação, agora irradia do seu centro. Você se torna presença sem precisar de ruído, calma sem precisar de controle, dignidade sem precisar de testemunhas. A aceitação não é resignação, é maturidade espiritual. É entender que a vida não foi feita para agradá-lo,
mas para formá-lo. E toda vez que o mundo o ignora, oferece-lhe uma oportunidade: olhar para dentro e encontrar algo muito mais sólido que a validação externa. Então hoje, se você sente que ninguém se importa com você, pare, respire. Não fuja dessa sensação. Atravessá-la com firmeza. Atrás dessa ferida está a sua verdadeira liberdade. Porque só quando entende que não precisa de atenção para ter valor, começa a transformação real, aquela que o torna dono da sua calma, soberano dos seus pensamentos e guardião da sua paz. Quando você aceita que ninguém se importa com você, não se torna frio, torna-se invencível. Antes de começar, quero que declare seu compromisso deixando nos comentários: a partir de hoje deixo de mendigar atenção. Essa frase será seu lembrete de que você está aqui para recuperar seu poder, não para continuar entregando-o. Porque esta sessão não é para quem busca agradar, mas para quem está disposto a despertar. Hoje você vai aprender a parar de implorar por presença, a parar de rogar por afeto, a parar de depender de olhares que nunca o viram por inteiro. Este é o momento de provar a si mesmo que já não precisa ser escolhido para sentir-se suficiente. Que pode caminhar em paz mesmo que ninguém o aplauda. Que pode ser sua própria validação, seu próprio refúgio, sua própria companhia. Então escreva com intenção: a partir de hoje, deixo de mendigar atenção. E enquanto faz isso, lembre-se de que cada palavra é uma decisão, e que cada decisão pode mudar seu destino. Sem mais delongas, comecemos. Primeira lição estoica: a liberdade nasce quando você para de exigir amor. Desde criança, ensinaram-lhe a buscar amor, não a compreendê-lo, a agradar para ser aceito, a sorrir mesmo quando não queria, a disfarçar a dor para não incomodar. Assim você cresce acreditando que o carinho se conquista, que o afeto se merece com sacrifícios, que a atenção se mendiga com esforço. Acostuma-se a medir o seu valor pelo olhar alheio, como se cada gesto de aprovação fosse oxigênio. E sem perceber, acaba dependendo de algo tão frágil quanto o interesse momentâneo dos outros. Mas há um instante, às vezes brutal, às vezes silencioso, em que tudo muda, quando você entende que ninguém pode lhe dar amor se você mesmo não o dá a si. Nesse momento, a fantasia se rompe e começa a verdadeira liberdade. Porque quem exige amor vive acorrentado à resposta do outro, mas quem o cultiva em si mesmo torna-se soberano de sua alma. Essa é a lição profunda do estoicismo: não colocar a paz nas mãos alheias. Epicteto dizia com clareza: se você busca fora de si o que só pode ser encontrado dentro, condena-se à escravidão. É uma sentença dura, mas precisa. A maioria das suas feridas vem dessa confusão. Esperar afeto onde não há espaço, compreensão onde só há distração, ternura em quem mal consegue sustentar a si mesmo. Quando você pede aos outros que preencham o seu vazio, esquece que cada pessoa trava a própria guerra interior. Ninguém pode amá-lo de verdade se ainda não aprendeu a estar em paz consigo. E mesmo assim, você insiste, esforça-se para manter relações que já não o sustentam, adapta-se para não ser rejeitado, cala-se com medo de incomodar. Torna-se ator de uma peça onde interpreta o papel de quem dá tudo na esperança de ser querido. Mas o amor que se oferece com medo não é amor, é troca, e a alma sabe disso. Por isso, mesmo cercado de gente, você pode sentir-se vazio, porque no fundo intui que não está sendo você, mas uma versão fabricada para agradar. Sêneca, mestre do equilíbrio entre poder e serenidade, advertia que a liberdade do sábio começa quando ele deixa de precisar ser amado. Não porque despreze o afeto, mas porque entende que o amor sem liberdade se torna prisão. O sábio não nega o carinho, ele o purifica. Ama sem pedir, dá sem esperar, permanece sem depender. Sua virtude é o seu refúgio. A dependência afetiva tem uma raiz profunda, a ideia de que sem amor você não vale nada. Essa crença, inculcada pela cultura, pela família, pelas carências, é o que o faz aceitar menos do que merece. E assim você se torna prisioneiro de vínculos onde a atenção é distribuída em gotas. Espera mensagens que não chegam, elogios que nada dizem, gestos que aliviem uma dor que não deveria depender de ninguém.
A alma que suplica se desgasta. A alma que aprende a bastar-se se fortalece. Parar de exigir amor não significa fechar-se, mas abrir-se de outro modo. Significa compreender que a ternura genuína não se negocia, que o respeito não se compra, que a dignidade não se implora. Significa soltar a necessidade de agradar e começar a praticar a virtude de ser. É uma transformação silenciosa, mas radical. Você para de perguntar: será que me amam? E começa a perguntar: estou sendo justo comigo? Marco Aurélio escreveu que a felicidade da sua vida depende da qualidade dos seus pensamentos. Quando seus pensamentos giram em torno da falta, quem não o ama, quem o ignora, quem o decepcionou, toda a vida se torna um eco de carência. Mas quando você muda o foco e começa a pensar em virtude, em como agir bem mesmo sem ser visto, em como servir sem esperar recompensa, algo poderoso acontece. O amor deixa de ser necessidade e se torna expressão natural. O sábio não é indiferente, é equilibrado. Sente o afeto, mas não se dissolve nele. Ama profundamente, mas não se anula. Sabe que o verdadeiro amor não escraviza, mas fortalece. Que o amor virtuoso se reconhece na calma, não na ansiedade. Por isso, quando alguém se afasta, ele não persegue. Quando alguém o fere, não responde com raiva. Quando ninguém o valoriza, não desaba. Seu centro permanece. Deixar de exigir amor é um dos atos mais corajosos. Significa enfrentar a solidão sem fugir, a indiferença sem dramatizar, o silêncio sem preenchê-lo com ruído. Significa aprender que você não precisa ser amado para agir com amor, que pode oferecer ternura, compreensão, perdão, sem hipotecar a sua paz, que amar sem esperar é uma forma superior de liberdade. Essa liberdade dói no início. Dói como o músculo que se alonga depois de anos tensionado. Dói porque implica aceitar que ninguém virá resgatá-lo. Mas depois dessa dor vem uma calma que não depende de ninguém. É a calma de quem se pertence. A calma de quem não negocia a própria dignidade. A calma de quem aprendeu a viver com a alma em suas próprias mãos. Imagine viver sem medo de perder afeto. Sem medir suas palavras por temor de desagradar. Sem precisar provar constantemente o seu valor. Isso não é frieza, é equilíbrio. É isso que o estoicismo busca. Que a alma seja tão firme que nem o elogio a engrandeça, nem a rejeição a destrua. Porque quando você entende que o amor não se exige, descobre que a verdadeira força é amar com liberdade, sem medo, sem condições. O dia em que você puder olhar alguém nos olhos e dizer: eu te amo, mas não preciso de você para me sentir completo. Nesse dia terá alcançado o que os estoicos chamavam de ataraxia. Serenidade imperturbável. Esse estado em que a alma permanece tranquila, mesmo quando o mundo se abala. Em que o amor deixa de ser contrato e se torna ato de virtude. Parar de exigir amor não o torna distante, o torna pleno. Porque quem deixa de mendigar carinho começa a se respeitar. E quem se respeita irradia uma presença que já não busca aprovação, mas conexão real. Essa é a paradoxo. Quando você deixa de precisar ser amado, inspira o amor mais sincero. Não porque o pede, mas porque o encarna. Lembre-se disso. O amor que você espera dos outros é o mesmo que deve aprender a se dar. Todo o resto é ruído, expectativa, carência. Seu trabalho, a partir de hoje, não é buscar quem o ame mais, mas quem o inspire a continuar crescendo sem perder a paz. E se ainda não houver ninguém, que esse alguém seja você. Porque a liberdade, a verdadeira, começa no dia em que você escolhe amar-se sem condições, sem permissão, sem medo. Segunda lição estoica. Ninguém pode lhe dar o que não tem. Durante anos você esperou que os outros lhe dessem paz, compreensão, afeto. Esperou que um amigo o entendesse sem precisar falar. Que um parceiro o sustentasse mesmo quando você não sabia se sustentar. Que alguém visse em você o que você mesmo não conseguia enxergar. Mas o tempo acaba ensinando uma lição que, embora pareça cruel,
liberta. Ninguém pode lhe dar o que não tem. Nem amor, nem calma, nem paciência, nem presença. A maioria das pessoas que o decepcionou não o fez por maldade, mas por falta. E essa é uma verdade difícil de aceitar. Porque quando alguém sofre, quer acreditar que o outro falhou por escolha, não por vazio. Mas se você observar com atenção, verá que muitos dos que o feriram estavam quebrados, assim como você. E não se pode compartilhar o que não se possui. Não se pode pedir a um coração ansioso que lhe dê tranquilidade, nem a uma mente sobrecarregada que o escute com serenidade, nem a uma alma vazia que o preencha. Epicteto ensinava que os homens não agem mal por malícia, mas por ignorância. E essa ideia, longe de justificar o dano, convida à compaixão lúcida. Compreender que o outro não pode lhe dar o que lhe falta não significa que você deva tolerar sua ausência ou descuido. Significa que deixa de interpretar isso como uma ofensa pessoal. O que antes o feriu como traição, agora você vê como reflexo. Cada um dá conforme seu nível de consciência. E você também já fez isso. Amou sem saber amar, prometeu sem poder cumprir, cuidou sem saber cuidar. O problema é que a mente ansiosa confunde falta de entrega com falta de valor. Quando alguém não responde como você espera, acredita que o problema é você. Que se fosse mais interessante, mais bonito, mais forte, mais algo, então receberia o que deseja. Mas a realidade é que não existe nível de perfeição capaz de preencher o vazio de outro. Você pode se entregar por inteiro e ainda assim não bastar. Não porque lhe falte algo, mas porque o outro não tem capacidade de receber. Sêneca escreveu: nenhum vento é favorável para quem não sabe a que porto se dirige. Quem não aprendeu a amar-se, navega sem rumo. Qualquer carinho que receba, escapa-lhe pelos dedos, porque não tem onde guardá-lo. E você, acreditando que com mais entrega conseguirá manter o vínculo, acaba se esvaziando. Por isso esta lição é vital: parar de dar a partir da carência. Amar não é salvar. Amar é compartilhar plenitude. Quando você compreende isso, muda a forma como se relaciona. Para de mendigar afeto, porque entende que não há dívida. Para de se explicar demais, porque reconhece que a compreensão não se impõe, se alcança. Para de exigir atenção, porque percebe que quem não consegue estar consigo também não pode estar com você. Em vez de ressentimento, surge uma serenidade estranha, uma aceitação que não se confunde com resignação. Você já não precisa punir nem cobrar, simplesmente escolhe soltar. O estoicismo ensina que a virtude não depende do comportamento dos outros, mas do próprio. O que o outro não pode lhe oferecer não deve definir a sua paz. Marco Aurélio resumiu assim: escolha não ser ferido, e não será. Não se trata de negar a dor, mas de não permitir que a carência alheia governe o seu estado interior. A liberdade começa quando você para de esperar reparação emocional do mundo e decide ser aquele que repara. Muitos confundem essa atitude com frieza, mas é maturidade. Porque aprender a ver a limitação do outro sem ódio nem decepção é um ato de amor consciente. Dá-lhe perspectiva. Permite-lhe entender que o amor não se mede pela intensidade, mas pela clareza. Que há pessoas que o amam do seu jeito imperfeito, a partir de seus medos e incapacidades. E que às vezes, isso é tudo o que podem oferecer. Não é suficiente, mas não é pessoal. Imagine que alguém tenta lhe dar água, mas seu cântaro está vazio. Você pode se irritar, pode implorar, pode quebrá-lo. Nada mudará o fato de que não há água. A única solução é aprender a encher o seu. É isso que faz o sábio. Em vez de exigir, ele se abastece. Em vez de reclamar, cultiva. Em vez de esperar que o mundo lhe devolva algo, dedica-se a multiplicá-lo. Assim transforma a carência em prática, a dor em exercício, a desilusão em força. Você não pode viver esperando que as pessoas o tratem como você as trata. Alguns não podem, outros não sabem. E alguns simplesmente não estão prontos. O importante é que você não perca a sua essência tentando obter de fora o que só se constrói dentro. A paz, o amor, a validação, a confiança, tudo isso se treina na solidão. Uma vez que você os possui,
os vínculos deixam de ser necessidade e tornam-se escolha. Você já não está com alguém por medo de estar só, mas porque a presença dessa pessoa soma, não porque sua ausência o anule. O sábio não se amarga quando os outros falham, torna-se mais consciente. Observa o ciclo, estuda, aprende e segue o caminho sem ressentimento. Porque sabe que cada decepção é uma lição de humildade. Um lembrete de que todos somos aprendizes da virtude. E quem entende isso, deixa de viver como vítima dos vínculos e começa a ser autor da própria serenidade. Deixar de esperar que os outros lhe deem o que não tem, não o torna insensível. Torna-o realista, centrado, humano. Permite-lhe amar melhor, porque já não ama para preencher vazios, mas para compartilhar plenitude. Permite-lhe perdoar sem se humilhar, porque entende que a ferida não se cura repetindo o mesmo ciclo, e permite-lhe manter-se calmo mesmo quando a resposta do outro não coincide com o seu desejo. Talvez o aprendizado mais profundo seja este: aceitar que alguns só podem lhe oferecer fragmentos. Nem todos estão prontos para a reciprocidade que você deseja, mas isso não diminui o seu valor. A sua entrega continua sendo nobre, mesmo que não tenha sido correspondida, porque a virtude não precisa de testemunhas, apenas de coerência. De agora em diante, toda vez que alguém o decepcionar, lembre-se, não lhe deve o que não tem. O limite do outro não é a sua ferida. O seu dever é continuar agindo a partir da virtude, não da reação. Dar sem se perder. Amar sem mendigar. Afastar-se sem ódio. E, acima de tudo, encha o seu próprio cântaro antes de oferecer água. Porque a verdade mais estoica, e talvez a mais libertadora, é esta: quando você para de esperar que lhe deem o que não tem, descobre que já possui tudo o que precisa para estar em paz. Terceira lição estoica: a indiferença alheia é mestra. Poucas coisas doem tanto quanto sentir-se invisível, falar e não ser ouvido, dar e nem sequer receber um olhar, escrever, ligar, insistir, e o silêncio ser a única resposta. A indiferença tem uma forma fria e brutal de lhe mostrar algo que você não queria ver, que não controla o interesse dos outros, que por mais que se esforce, não pode obrigar ninguém a valorizá-lo. E embora doa, essa lição, quando aceita, liberta. A indiferença alheia é uma mestra silenciosa. Não grita, não argumenta, não humilha, simplesmente não responde. E esse vazio, que no início o corrói, com o tempo se transforma no espaço onde cresce a fortaleza interior. Alguém que o ignora sem motivo lhe oferece, sem saber, a oportunidade de provar a si mesmo, de aprender a se sustentar quando o eco não devolve a sua voz. Marco Aurélio escreveu que, quando o outro o despreza, a ofensa está na sua interpretação, não no ato dele. Não é uma frase confortável, mas contém uma verdade imensa. O que mais dói não é o silêncio do outro, mas o significado que você lhe dá. Você acredita que a indiferença confirma a sua pouca importância, que a ausência valida os seus piores medos. Mas não é assim. A indiferença não diz quem você é, diz quem é o outro, e a sua interpretação, essa história que constrói na mente, é o que o envenena ou o salva. Epicteto ensinava que nada externo tem poder sobre você a menos que você o permita. A indiferença entra pela fresta da expectativa. Quanto mais você espera, mais dói. Quanto mais exige ser visto, mais se esgota na espera. Mas quando entende que não precisa ser notado para ter valor, a dor se transforma num tipo estranho de paz. Não porque não sinta, mas porque escolhe não depender. O sábio não se desespera pela atenção que não chega. Observa, entende, aprende e depois segue em calma, porque compreendeu que a indiferença alheia não o define. Apenas lhe lembra onde ainda estava preso. Cada vez que alguém o ignora e você reage com raiva, ansiedade ou tristeza, o estoicismo convida a uma pergunta simples: que parte de mim precisa ser reconhecida para sentir-se viva? A resposta revela suas correntes. A indiferença não é castigo, é radiografia.
Mostra-lhe o grau de dependência emocional que ainda carrega. Se uma pessoa que não responde pode arruinar o seu dia, não é o silêncio dela que o fere, é a sua falta de domínio sobre si mesmo. Sêneca disse sem adornos: o maior poder é não precisar de poder sobre os outros, e isso inclui o poder da atenção deles. Aprender com a indiferença implica libertar-se da necessidade de reciprocidade imediata. Às vezes, o mundo se cala não porque o despreza, mas porque está absorto em suas próprias tempestades. Nem todo silêncio é rejeição. Às vezes é cegueira, às vezes distração, às vezes apenas distância. Mas a alma ansiosa traduz cada demora como abandono, e é aí que nasce a ferida. O caminho estoico consiste em mudar o foco. Em vez de se perguntar por que não o olham, pergunte-se por que precisa tanto que o façam. Porque o dia em que compreender isso, descobrirá que o verdadeiro valor não se prova sendo visto, mas permanecendo firme quando não há testemunhas. A virtude não precisa de palco, apenas de coerência. Pense na indiferença como uma pedra lançada no lago da sua mente. Se a água está tranquila, a pedra só gera ondas suaves. Mas se a água está agitada, a pedra desencadeia uma tempestade. Assim funciona a alma. Quando está serena, a indiferença mal toca a superfície. Quando está perturbada, destrói tudo. Por isso, o sábio trabalha primeiro na própria serenidade interior. Porque não pode impedir que lancem pedras, mas pode decidir quão fundo elas chegam. Chega um momento em que você entende. O silêncio do outro já não dói. Ensina. Ensina a não implorar, a não se explicar demais, a não se rebaixar em busca de um eco. Ensina a escolher-se, a olhar o telefone sem ansiedade, a deixar espaços vazios sem preenchê-los com justificativas, a entender que nem todas as ausências são perdas e nem todos os vazios são castigo. Alguns são oportunidade. A alma forte aprende a agradecer até a indiferença, porque através dela se purifica a intenção. Descobre se você age por virtude ou por vaidade, por amor ou por necessidade. Se continua dando mesmo sem receber, está crescendo. Se continua agindo bem mesmo sem ser notado, está amadurecendo. Se permanece firme mesmo cercado de silêncio, está alcançando liberdade. Sêneca dizia que o sábio não se ofende, porque sabe que nada lhe pertence além do próprio juízo. A indiferença do outro não pode tocá-lo se o seu julgamento permanece sóbrio. Não é um convite à frieza, mas ao equilíbrio, porque só quem se conhece pode decidir quando insistir e quando se retirar. Só quem tem domínio de si pode dizer: não preciso que me vejam para continuar brilhando. Na prática, isso significa aceitar a indiferença como parte natural da vida. Haverá quem o compreenda e quem não. Haverá quem o acompanhe e quem se afaste. Haverá momentos de aplausos e momentos de silêncio absoluto. O erro é acreditar que apenas nos primeiros há valor. A maturidade chega quando entende que ambos são necessários. O ruído o expõe, o silêncio o forma. Observe a sua história. Cada vez que alguém o ignorou, algo dentro de você despertou. Aprendeu a falar consigo com mais ternura, a ouvir-se melhor, a depender menos. O que hoje chama de decepção, amanhã lembrará como o ponto onde nasceu a sua força. Porque quem aprende a viver sem o aplauso alheio, já não pode ser manipulado pela atenção. Epicteto costumava dizer a seus alunos que não se preocupassem em ser esquecidos, mas em se esquecerem de si mesmos. A indiferença alheia é a oportunidade de se recordar, de reconectar-se com o propósito sem distrações, de agir com a mesma excelência, mesmo que ninguém veja. A alma livre não busca espectadores, busca coerência. Não mede seu valor pelos olhos que a observam, mas pela serenidade com que se sustenta. E quando alcança esse ponto, algo muda. Você já não teme a indiferença. Agradece-a, porque entende que ela foi a mestra que o obrigou a despertar, que lhe ensinou a não depender do eco para continuar falando, que lhe devolveu a posse da sua atenção. E assim, quando alguém o ignorar novamente, você não sentirá raiva.
Apenas uma certeza tranquila. O que não me reconhecem lá fora, eu já tenho dentro de mim. Essa é a liberdade que os estoicos buscavam. Aquela que não depende de ser visto, mas de nunca deixar de se ver. Quarta lição estoica. O reconhecimento não define o seu valor. Durante toda a vida, ensinaram-lhe a medir o seu valor através do olhar dos outros. Desde pequeno, aprendeu que um gesto de aprovação era uma forma de amor, que um elogio significava que estava no caminho certo. Aprendeu a estudar para ser o melhor, a trabalhar para ser admirado, a falar para ser ouvido, a comportar-se para não decepcionar. Sem perceber, começou a viver para ser visto. Mas o que não lhe disseram é que essa busca constante por reconhecimento é uma armadilha. Uma armadilha silenciosa, elegante, socialmente aceita, mas tão corrosiva quanto qualquer vício. O reconhecimento é um espelho ilusório. Promete plenitude, mas entrega apenas reflexos. Quando alguém o aplaude, você sente uma faísca momentânea de validação. Logo ela se apaga, e você precisa de mais. Como quem bebe água salgada, quanto mais consome, mais sede sente. E assim passa a vida correndo atrás de uma aprovação que nunca basta. Quando a obtém, não sacia. Quando não chega, fere. É o ciclo perfeito do auto-engano. Marco Aurélio compreendeu isso e escreveu com lucidez brutal. A fama é vazia, os aplausos são ruído, as opiniões mudam como o vento. Quem vive dependente do julgamento alheio, vive exausto, pois esforça-se para sustentar uma imagem que nunca coincide com sua essência. O reconhecimento não é mau em si, mas quando se torna o eixo da sua identidade, destrói a sua liberdade. Porque você já não age por virtude, mas por reação. Já não busca o bem, mas o aplauso. E o mais perigoso é que o reconhecimento alheio não apenas o escraviza, também o corrompe. Você se acostuma a fingir calma quando está em pedaços, a sorrir para manter a imagem, a exagerar conquistas para não se sentir menor. Sua autenticidade se dilui entre as expectativas alheias, e quanto mais personagens interpreta, mais se distancia de si mesmo. Epicteto advertia seus discípulos: não diga que é filósofo, haja como tal. O sábio não precisa ser visto, porque o seu valor não depende do olhar do outro. Faz o que é justo mesmo que ninguém o aplauda, e evita o injusto mesmo que ninguém perceba. Porque sua paz não se constrói sobre a fama, mas sobre a coerência. Na vida moderna, o reconhecimento tornou-se um Deus silencioso. Vivemos diante de telas, medindo nosso valor em corações, comentários e números. Cada notificação é um pequeno golpe de dopamina que alivia por segundos o medo de ser invisível. Mas esse alívio é falso. Assim que o brilho se apaga, o vazio retorna. E então você publica de novo, fala de novo, busca de novo. Torna-se um mendigo emocional, pedindo migalhas de validação digital para sustentar um ego que não se alimenta de virtude, mas de ruído. Sêneca, séculos antes das redes sociais, já havia alertado: nada é mais miserável do que depender da opinião pública para se sentir bem. A verdadeira força está em agir segundo a razão, não segundo a aprovação. Porque a razão é constante, enquanto a opinião muda conforme o capricho. Imagine esta cena. 2 homens praticam o mesmo ato virtuoso. Um o faz em silêncio, sem testemunhas, guiado pela consciência. O outro o faz diante de todos, esperando elogios. Aos olhos do mundo, ambos parecem iguais. Mas perante si mesmos, um é livre e o outro é escravo. O primeiro pertence a si, o segundo pertence à multidão. Essa é a diferença entre agir por virtude e agir por validação. O sábio não despreza o reconhecimento, simplesmente não o necessita. Se ele chega, recebe-o com gratidão. Se não, continua igual, porque entende que o valor não depende do eco, mas do ato. Marco Aurélio resumiu: faz o que deves, com ou sem aplausos. E essa é a liberdade que poucos alcançam: fazer o bem sem precisar de testemunhas. Quando você deixa de depender do reconhecimento, algo inesperado acontece. A ansiedade se dissolve. Você já não se compara, já não sente urgência em provar nada.
sua energia se redireciona para o essencial. Passa a trabalhar em silêncio, a criar sem justificar-se, a amar sem esperar reciprocidade imediata. E nesse silêncio fértil, floresce algo que não se compra: a serenidade. Não é que você deixe de apreciar o reconhecimento quando ele vem. Simplesmente, ele deixa de ser o motor. Porque quando precisa dele, enfraquece. Mas quando o aceita como consequência natural da virtude, fortalece-se. A diferença está na origem. Você age para ser admirado ou para ser coerente? Essa pergunta define o seu destino. O reconhecimento externo é efêmero, mas o interno é eterno. Quando age a partir da virtude, a consciência torna-se seu juiz e sua testemunha. Dorme tranquilo, mesmo sem aplausos. Não precisa provar nada, porque sua alma já sabe quem você é. E essa certeza é a maior recompensa. Aprender a soltar a necessidade de reconhecimento não o torna indiferente, torna-o invulnerável. Porque no dia em que entende que o seu valor não depende do eco dos outros, o mundo perde poder sobre você. Já não podem manipulá-lo com elogios, nem destruí-lo com críticas. Você age, faz, serve e segue o seu caminho sem depender do ruído. Há uma paz imensa em saber que ninguém pode lhe dar ou tirar valor. Que nem o aplauso o eleva, nem a indiferença o rebaixa. Que o que você é não flutua com as opiniões, porque sua raiz está em algo mais profundo: seu caráter. E aí está o coração desta lição. O seu valor não precisa de testemunhas. Não se multiplica com elogios, nem se reduz com críticas. É o mesmo quando o veem e quando não. Quando o entendem e quando não. Quando o celebram e quando o esquecem. Porque o reconhecimento é reflexo, o valor é substância. Então, da próxima vez que sentir ansiedade por ser visto, lembre-se, o universo inteiro já o contempla. Você não precisa de mais público do que sua própria consciência. Se age bem, já está completo. Se vive com virtude, já está em paz. O resto, o aplauso, a crítica, a opinião, são apenas ecos que vão e vêm, sem poder real sobre quem já se reconciliou consigo mesmo. Quinta lição estoica: aceitar não é render-se. Aceitar não é desistir. Não é resignar-se nem renunciar à ação. É compreender, com serenidade e sem drama, que a realidade nem sempre obedece à sua vontade. Que há coisas que escapam ao seu controle e que resisti-las com fúria apenas multiplica a dor. Mas a mente ansiosa confunde aceitação com derrota, como se render-se ao inevitável fosse sinal de fraqueza. E, no entanto, o contrário é verdade. Aceitar é o ato mais forte que um ser humano consciente pode realizar. Quando você nega a realidade, se quebra. Quando luta contra o que já é, perde duas vezes. Primeiro porque acontece e depois porque a resistência o destrói. A aceitação, ao contrário, não é passividade, é direção. É a sabedoria de focar a energia naquilo que pode ser transformado, em vez de desperdiçá-la amaldiçoando o que não pode. Epicteto explicava com a clareza de quem viveu na pele a impotência. Não são as coisas que nos perturbam, mas as opiniões que temos sobre elas. Quem aceita não é quem se resigna, mas quem se reconcilia com os limites. Não diz, isso não importa, e sim, é isso que há. Agora decido o que fazer com isso. Porque aceitar não significa gostar, mas reconhecer que está acontecendo. E esse reconhecimento é poder. Porque quando você para de lutar contra o fato, libera energia para agir com lucidez. A maioria vive em guerra constante com a realidade. Querem que o passado seja outro, que o presente se ajuste aos seus desejos, que o futuro obedeça aos seus planos. E nessa luta invisível, perdem anos de vida. Aceitar é encerrar essa guerra interna. É trocar a necessidade de controlar pela vontade de compreender. Sêneca escreveu que o sábio se adapta à fortuna, como o bom marinheiro ao vento. Não o domina, mas o utiliza. Essa é a essência da aceitação. Usar o vento, não amaldiçoá-lo. Aceitar não é calar a dor. É permitir que ela fale sem deixá-la governar. É reconhecer a perda sem transformá-la em identidade. É olhar o fracasso de frente, sem disfarçar nem justificar,
e ainda assim permanecer de pé. Porque ao aceitar, você não está aprovando o ocorrido, está escolhendo não permitir que isso o destrua. A alma imatura reage, a alma sábia assimila. A diferença é sutil, mas profunda. Reagir é mover-se pelo medo. Assimilar é agir pela consciência. E essa transição só acontece quando você abandona a ilusão do controle absoluto. Quando deixa de perguntar, por que eu? E começa a perguntar, o que posso aprender com isso? Essa mudança de pergunta transforma sofrimento em crescimento. Marco Aurélio, em suas meditações, escreveu: ama o destino que te cabe. Isso é viver conforme a natureza. Nenhuma frase foi mais mal interpretada. Não se trata de amar a dor por si mesma, mas de encontrar sentido mesmo dentro do caos. Amar o destino não é idolatrar a tragédia, é usá-la como ferramenta de desenvolvimento. Aceitar não é conformar-se com uma vida medíocre, é parar de perder tempo negando a que tem, porque apenas quem aceita a própria realidade pode transformá-la. A negação o aprisiona, a aceitação o prepara. E quando você consegue ver as coisas sem adornos, sem ódio, sem drama, algo se rompe. A ilusão de que era vítima. Você entende que não controla o vento, mas pode ajustar as velas. A aceitação não o torna passivo, torna-o eficiente. Ensina a distinguir entre dor útil e dor inútil. A primeira ensina, a segunda estagna. A primeira humaniza, a segunda intoxica. A primeira se aceita, a segunda se alimenta. E a forma de diferenciá-las é simples. Se algo depende de você, haja. Se não depende, solte. Mas não confunda soltar com abandonar. Soltar é maturidade, abandonar é medo. Às vezes, aceitar significa deixar pessoas irem embora. Outras vezes, aceitar os próprios limites. Às vezes implica reconhecer que você não pode mais, pelo menos hoje. E nesse reconhecimento há uma forma de sabedoria que o ego não entende. Porque o ego acredita que render-se é perder. Mas a alma sabe que render-se ao inevitável é ganhar espaço para o essencial. Sêneca dizia que o maior obstáculo para viver é a expectativa do amanhã. Quem não aceita o presente passa a vida esperando um futuro melhor. Mas o sábio entende que não há outro tempo além deste. Que cada tentativa de controlar o que escapa ao controle é um desperdício de energia vital. Aceitar é voltar para casa. A aceitação também tem o rosto da humildade, porque implica reconhecer que você não sabe tudo, que não pode tudo, que não lhe pertence tudo. E esse reconhecimento não o diminui, o centraliza. Permite-lhe agir a partir da realidade, não da fantasia. Quando você aceita suas limitações, torna-se livre delas. Aceitar é olhar o espelho sem medo. É ver os próprios erros sem fugir. É dizer, isto sou eu agora, mas isso não me define. É reconhecer que a vida às vezes fere, e ainda assim escolher não se tornar amargo. Porque o estoicismo não prega a frieza, mas a serenidade que nasce da compreensão. E quem compreende, sofre menos. O sábio não pede que as coisas sejam como quer que sejam como são, e então as transforma com virtude. Essa é a paradoxa da aceitação. Só quando você para de resistir à realidade é que pode influenciá-la. Enquanto a nega, nega o próprio poder. Quando a abraça, recupera a direção. Aceitar não é render-se, é ver com clareza. É renunciar ao teatro interno do deveria ser diferente e substituí-lo pela pergunta essencial. O que depende de mim agora? Essa pergunta devolve a serenidade. Porque a alma que aceita deixa de girar em círculos, encontra o centro, e a partir desse centro age com sabedoria. No fim, aceitar não é abandonar os seus sonhos. É parar de lutar contra os fatos que já são. É compreender que cada perda, cada decepção, cada reviravolta tem algo a ensinar. E quando você aceita isso, a vida deixa de ser inimiga, torna-se mestra. Sexta lição estoica. Deixa que o silêncio te ensine. Vivemos cercados de ruído.
Ruído de vozes, de telas, de opiniões, de comparações, de exigências. Ruído que nem sempre vem de fora. Muitas vezes está dentro de nós, disfarçado de pensamentos incessantes, de culpas repetidas, de medos que não se calam. Confundimos movimento com progresso e ruído com vida. Mas o silêncio, esse estado que tanto evitamos, não é vazio. É um espelho, e quem não tem coragem de se olhar nele jamais saberá quem realmente é. O silêncio nem sempre é confortável. Na verdade, no início pode ser insuportável, porque quando as distrações se apagam, escuta-se o que normalmente abafamos, a voz interna que há anos espera ser ouvida. Sêneca dizia que a alma se revela na quietude. E tinha razão. No ruído, todos podem fingir serenidade. No silêncio, ninguém pode mentir para si mesmo. A mente moderna transformou o ruído em escudo. Corremos atrás de qualquer estímulo só para não encarar o eco dos próprios pensamentos. Checamos o telefone sem motivo, ligamos a televisão sem interesse, lotamos a agenda sem propósito. Tudo para não sentir o peso de estar a sós conosco. Mas o estoico sabe que sem esse enfrentamento não há liberdade possível. O silêncio é um treinamento, um espaço onde se aprende a distinguir entre o que você pensa e o que você é, entre o ruído das emoções e a voz da razão. Nele, descobre-se que muitas das preocupações são apenas repetições mentais, feridas antigas que falam mais alto quando o mundo se cala. Mas também se descobre algo mais poderoso, que por baixo do ruído há calma. Que além da mente inquieta, existe um fundo tranquilo que sempre esteve ali, esperando para ser ouvido. Marco Aurélio o praticava todas as noites. Em suas meditações, escrevia para esvaziar a mente e ficar apenas com o essencial. Chamava esse processo de retornar à alma. E é isso que o silêncio faz. Devolve você a si mesmo. Afasta-o das distrações do ego e recorda o que realmente importa. Epicteto ensinava com uma metáfora simples. Ninguém aprende enquanto fala, apenas quando escuta. Mas ouvir não é só escutar o outro. É ouvir a própria vida. É parar para observar sem intervir. É deixar que as coisas sejam por um momento, sem tentar controlá-las ou interpretá-las. O silêncio ensina que nem tudo requer resposta imediata. Que às vezes a sabedoria consiste em esperar, em deixar que as águas se clarifiquem sozinhas. A alma que não conhece o silêncio vive em fadiga constante, porque cada pensamento não processado se acumula e cada emoção não observada vira um fardo. Mas quando você pratica o silêncio, aprende a deixar as ondas da mente passarem sem arrastá-lo. Compreende que nem tudo o que pensa merece atenção, que nem toda ideia precisa de ação, que muitas vezes o simples ato de observar transforma mais do que qualquer palavra. Há uma forma de força que só nasce do silêncio. É a serenidade que não precisa de explicação, a segurança que não busca a aprovação, o caráter que não depende das circunstâncias. Quando consegue permanecer calmo, mesmo quando tudo ao redor grita, você se torna o próprio refúgio. Sêneca dizia de outra forma: o sábio fala pouco e escuta muito. Não porque despreze as palavras, mas porque entende o seu peso. Usa-as com propósito, não com ansiedade. Porque compreendeu que a maioria das palavras nasce do medo. Medo do vazio, da incomodidade, do julgamento. Mas o silêncio não precisa se defender. E por isso, quem domina o silêncio, domina também a mente. No silêncio, você descobre que muitas das batalhas que julgava ter com os outros, na verdade, são consigo mesmo. Que a raiva, a impaciência ou a necessidade de ter razão nascem da própria insegurança. Que a paz que esperava encontrar no mundo exterior depende, em última instância, da calma que conseguir construir dentro. E isso só se treina calando. O estoico não busca o silêncio por ser eremita, mas porque entende que no ruído constante não há espaço para reflexão. E sem reflexão não há sabedoria. O silêncio não é isolamento, é lucidez. É a pausa necessária para escolher com clareza o próximo passo. Marco Aurélio escreveu:
A alma tem a forma daquilo que contempla. Se você está sempre voltado para o ruído, sua alma se fragmenta. Mas se contempla o silêncio, sua alma se ordena. Porque o silêncio tem estrutura, ritmo, profundidade. Ensina que nem tudo na vida é urgente, que você não precisa ter opinião sobre tudo, que a pressa raramente conduz à verdade. Há uma prática simples, mas poderosa. Todos os dias, alguns minutos de silêncio total. Sem música, sem tela, sem conversa. Apenas você e sua respiração. No início, a mente resistirá. Tentará preencher o vazio. Mas se insistir, algo acontece. O ruído interno se esgota. E nesse momento, quando finalmente a mente se rende, surge uma clareza que você não sabia que existia. A clareza de ver as coisas como são. Sem adornos, sem julgamentos, sem medo. Essa clareza é a base do domínio interior, porque o silêncio não apenas acalma, revela, mostra o que precisa ser corrigido, o que precisa ser aceito, o que precisa ser deixado ir. É um espelho honesto. Às vezes dói olhar para ele, mas sempre cura. No silêncio também se aprende a humildade. Você descobre o quanto sabe pouco, o quanto fala sem necessidade, o quanto é fácil opinar a partir da ignorância. E essa tomada de consciência não envergonha, torna-o mais compassivo, porque entende que todos estamos lutando com o próprio ruído. O sábio usa o silêncio como ferramenta de força. Não foge do mundo, mas também não se deixa arrastar por ele. Fala quando suas palavras podem construir. Cala quando o silêncio ensina mais. E escuta sempre, porque sabe que a vida, se você souber ouvi-la, fala até no que parece mudo. Quando tudo o oprimir, não busque mais informação. Busque silêncio. Quando sentir que nada faz sentido, sente-se consigo mesmo e ouça o que sua mente evita dizer. Ali, nesse espaço sem palavras, encontrará respostas que nenhum ruído pode oferecer. O silêncio não o afasta do mundo. Reconecta-o a ele de outro modo. Faz você compreender que não precisa impor sua voz para existir, nem gritar para ser ouvido. Porque quem aprendeu a estar em silêncio, aprendeu a estar em paz. E quando chega a esse ponto, algo muda. Você já não reage por impulso, já não corre atrás de cada estímulo. Torna-se observador. Entende que o ruído do mundo não pode tocá-lo se dentro de si há quietude. E essa quietude, essa serenidade invulnerável, é a verdadeira liberdade. O silêncio é a linguagem da alma. É o que traduz o incompreensível, o que cura o que as palavras não alcançam. É a ferramenta dos sábios e o refúgio dos fortes. Porque quem domina o silêncio, domina a vida. 7ª lição estoica. O amor próprio não se mendiga. Você passa anos buscando amor sem perceber que enquanto o pede lá fora, o nega dentro de si. Esforça-se para agradar, para ser suficiente, para merecer a atenção que acredita faltar. E nesse esforço, despoja-se de si mesmo. Acaba exausto, confuso, esperando que alguém devolva o que perdeu tentando se encaixar. Mas há uma verdade que poucos têm coragem de encarar. Ninguém virá resgatá-lo do abandono que você mesmo perpetua. Porque o amor próprio não se encontra em outro. Constrói-se, cultiva-se, defende-se. O amor próprio não é vaidade, nem arrogância, nem uma afirmação vazia diante do espelho. É respeito. É a convicção de que você merece viver em coerência com quem é, sem disfarces para ser aceito. É o limite que se impõe ao abuso, a pausa que escolhe antes de dizer sim por medo, a calma que preserva quando o mundo tenta convencê-lo de que vale menos do que sabe. Sêneca advertia: o homem que se despreza é seu próprio inimigo. E é exatamente isso que acontece quando se mendiga amor. Você se torna seu próprio carrasco. Porque não há ato mais cruel do que esperar de outro aquilo que se recusa a dar a si mesmo. Não há solidão mais profunda do que depender do afeto alheio para sentir paz. A dependência emocional não se nota de imediato, disfarça-se de entrega, de bondade, de empatia. Você dá, dá e dá. Mas no fundo, espera algo em troca: reconhecimento, cuidado, atenção.
E quando não vem, sente-se vazio, ferido, injustiçado. Então culpa o outro por não oferecer o que você mesmo não sabe sustentar. Mas a verdade é que ninguém pode encher um vaso com rachaduras no fundo. Nenhum amor externo é suficiente se internamente não há recipiente. O estoico entende que o amor não se pede, se encarna. Não se exige, se oferece a partir da abundância, não da carência. Porque só quem se basta pode amar sem aprisionar, cuidar sem controlar, entregar-se sem perder-se. Marco Aurélio resumiu com lucidez: ama quando a virtude te guia, não quando a necessidade te empurra. Essa é a diferença entre amar e mendigar. Quem mendiga amor vive com medo. Medo de ser esquecido, medo de ser trocado, medo de não ser suficiente. E o medo o torna dócil, previsível, manipulável. Entrega seu poder em troca de migalhas de afeto, e a cada vez sua autoestima se corrói um pouco mais. Mas quando decide amar-se, não porque se ache especial, mas porque reconhece sua dignidade natural, o medo começa a perder força. Epicteto ensinava: ninguém pode fazer você se sentir inferior sem o seu consentimento. Se alguém o despreza, ignora ou trai, a dor é inevitável, mas a humilhação é opcional. Porque ser humilhado exige que você acredite que o valor do outro é maior que o seu. E isso só acontece quando esquece que o respeito não se negocia. Impõe-se com conduta, não com súplicas. O amor próprio não é gritar ao mundo, eu me amo, mas prová-lo com decisões. É dizer não quando a situação exige, mesmo que a voz trema. É ir embora quando já não há reciprocidade. É parar de insistir onde sua presença é tolerada, não celebrada. É escolher a solidão digna em vez da companhia vazia. O amor próprio não busca preencher vazios, busca manter a integridade da alma. Sêneca o descrevia como uma forma de disciplina. Quem governa a si mesmo não precisa da aprovação alheia. E é verdade. O amor próprio não depende de elogios. Fortalece-se na coerência. Cada vez que você escolhe ser fiel a si mesmo, mesmo que doa, mesmo que o deixe só, envia ao universo uma mensagem clara: eu me respeito. E a vida, cedo ou tarde, responde no mesmo idioma. Mas o caminho do amor próprio é solitário no início, porque aprender a não mendigar implica renunciar ao conhecido, às dinâmicas em que você sempre cedia, acalmava, se adaptava. No começo vai doer. Doerá não insistir. Doerá não procurar. Doerá não explicar. Mas depois, nesse silêncio que fica, surgirá uma nova paz. Uma força que não vem do aplauso, mas da autenticidade. O amor próprio também é paciência. Não se constrói em um dia. Exige observar pensamentos, corrigir hábitos, tratar-se com a mesma compaixão que oferece aos outros. Porque você não pode exigir respeito externo se fala consigo mesmo com desprezo. Não pode esperar afeto saudável se castiga por cada erro. O diálogo que tem consigo define a qualidade do amor que aceita fora. Marco Aurélio escrevia: a alma se tinge da cor dos pensamentos. Se seus pensamentos são de culpa, atrairá castigo. Se são de medo, atrairá distância. Mas se são de respeito e equilíbrio, atrairá serenidade. O amor próprio é prática mental, disciplina diária de afirmação silenciosa. Não se grita, se vive. O mundo confunde amor próprio com egoísmo, mas são opostos. O egoísmo busca vantagem, o amor próprio busca equilíbrio. O egoísta usa os outros, quem se ama os honra sem se perder. O egoísmo nasce do medo, o amor próprio da compreensão. O primeiro acumula, o segundo seleciona. E quem aprende essa diferença deixa de precisar tanto para sentir-se pleno. O amor próprio ensina a não dramatizar a rejeição, a não supervalorizar a ausência, a não mendigar o que se dá livremente ou não vale. Ensina a perdoar sem permitir que o pisem, a compreender sem justificar abusos, a cuidar sem esquecer de cuidar de si. Ensina que você não precisa ser tudo para que o amem, nem se diminuir para que o aceitem. Que basta como é, mesmo que não seja suficiente para todos.
E quando entende isso, algo muda radicalmente. Você já não persegue, atrai. Já não suplica, escolhe. Já não teme, observa. Começa a amar a partir da abundância, não da ferida. Porque o amor próprio não é meta. É estado natural que se recupera quando se deixa de viver na carência. Sêneca resumiu com uma verdade atemporal. Quem se ama com virtude não teme perder nada, porque sabe que nada pode tirar-lhe o centro, nem a rejeição, nem a crítica, nem a solidão. O amor próprio torna-o invulnerável ao abandono, não porque já não sinta, mas porque entende que o seu valor não depende de quem fica ou vai embora. Quando aprende a não mendigar amor, a vida muda de ritmo. Suas relações tornam-se mais limpas, suas decisões mais firmes, seus dias mais leves. Deixa de buscar o que já habita em você. E nessa independência emocional floresce uma versão sua que não conhecia, a que não se ajoelha, a que não suplica, a que se sustenta sozinha. E por isso mesmo pode amar com liberdade. No fim, amar não é perder-se no outro, mas encontrar-se mais profundamente através do vínculo. Mas isso só acontece quando o ponto de partida é o respeito por si mesmo. O amor próprio não é luxo, é necessidade vital. É o alicerce de toda relação saudável, o escudo contra a manipulação, a bússola nos dias confusos. Quem realmente se ama não deixa de amar os outros, mas já não se destrói por eles. Não busca ser necessário, busca ser autêntico. Não quer preencher vazios, quer compartilhar plenitude. Porque o amor próprio não o afasta do mundo, reconcilia-o com ele a partir da dignidade. E quando finalmente chega a esse ponto, quando compreende que o amor que esperava estava em si desde o começo, o jogo muda. Já não há necessidade de convencer, provar ou conquistar, porque entende que quem o quiser, o encontrará. E quem não, simplesmente não poderá alcançá-lo. Não por soberba, mas porque já não caminha no ritmo da mendicância, mas no da paz interior. Essa é a meta do sábio: amar sem depender, dar sem perder-se, viver sem rogar. Porque o amor próprio, em sua forma mais pura, não é grito nem defesa, é silêncio tranquilo, o de quem sabe quem é, e por isso já não precisa mendigar. 8ª lição estoica: ninguém é obrigado a entendê-lo. Uma das causas mais profundas do sofrimento humano é esta: acreditar que os outros deveriam compreendê-lo. Você espera que entendam seus silêncios, suas feridas, seus motivos, seus limites, suas intenções. Espera empatia, validação, reciprocidade. Mas o mundo não foi feito para decifrar seus matizes. E essa expectativa, tão humana quanto ingênua, se transforma em uma prisão invisível. Quem precisa ser compreendido para sentir paz viverá eternamente decepcionado. A verdade, dolorosa, porém libertadora, é que ninguém tem a obrigação de entendê-lo. Nem seus pais, nem seus amigos, nem seu parceiro, nem seus colegas. Porque ninguém viveu exatamente o que você viveu. Ninguém habitou sua mente, carregou seus medos ou enxergou o mundo através das suas feridas. Pretender que o façam é uma forma sutil de manipulação emocional. Exigir do outro que entre em um mapa que só você conhece. Sêneca sabia disso. Em suas cartas, advertia a Lucílio: não esperes de todos a mesma razão, nem que cada mente perceba da mesma maneira. Ou seja, você não pode exigir que outro sinta como você sente, nem que valorize o que você valoriza. O sábio não exige compreensão, porque entende que cada um age de acordo com o seu próprio grau de consciência. E essa aceitação, embora doa, é uma fonte imensa de paz. O problema é que nos ensinaram a medir o amor pela compreensão. Se me amas, deverias me entender. Mas o amor nem sempre entende. Às vezes o amor apenas acompanha sem compreender. O amor maduro não exige tradução, oferece presença. Porque o que acalma não é ser compreendido, e sim ser visto sem julgamento. E para chegar a esse ponto, primeiro é preciso parar de buscar nos outros aquilo que ainda não se encontrou em si mesmo: clareza. Epicteto ensinava que o que depende de você é sua opinião, não a do outro. E isso inclui a forma como os demais o percebem.
Você não pode controlar se alguém interpreta suas palavras como frieza, seus limites como egoísmo ou sua calma como indiferença. Cada pessoa lê o mundo conforme sua história, e se você gasta energia tentando corrigir a leitura alheia, acabará perdendo a própria voz. Ninguém é obrigado a entendê-lo, mas você é obrigado a ser coerente. Porque a coerência dispensa explicações, sustenta-se por si só. Se seus atos nascem da virtude, não há necessidade de convencer ninguém. Quem vive com propósito não se desgasta justificando-se. Como dizia Marco Aurélio, a melhor defesa contra o julgamento alheio é a retidão. Há, porém, um ponto mais profundo. Muitas vezes a necessidade de ser compreendido é apenas medo disfarçado. Medo de ser rejeitado, medo de ser mal interpretado, medo de não pertencer. E enquanto você viver tentando se explicar, será prisioneiro do julgamento alheio. Porque cada vez que defende quem é diante de quem não quer ouvi-lo, arranca de si um pedaço de calma. A incompreensão dos outros pode doer, sim, mas também pode purificar. Porque o obriga a distinguir entre quem realmente o valoriza e quem apenas o tolera enquanto você se encaixa em seus moldes. Aprende que nem todos estão preparados para a sua autenticidade, e que isso não significa que deva apagá-la. O sábio prefere ser mal compreendido por falar com verdade do que aplaudido por fingir. Sêneca dizia: não importa o que dizem, e sim o que você faz conforme a razão. E razão para o estoico não é frieza, é equilíbrio, é agir de acordo com o logos, a mente serena, mesmo quando os outros não compreendem seu caminho, porque o que lhe dá paz não é ser entendido, e sim ser íntegro. Quando você deixa de buscar compreensão, encontra liberdade. Para de viver traduzindo-se. Para de gastar energia tentando convencer, explicar, esclarecer, defender. E nesse silêncio, sua alma respira. Porque já não carrega a necessidade de ser aprovada. Descobre que pode ser mal interpretado e ainda assim permanecer em paz. Que pode ser julgado e continuar em virtude. A incompreensão é prova de maturidade espiritual. Ensina-o a sustentar-se sozinho, a não desabar quando o mundo não acompanha seu ritmo, a manter o centro mesmo quando outros não o veem. Porque o que o outro não entende não o invalida, apenas revela o limite da sua perspectiva. O sábio não precisa ser entendido porque entende a si mesmo. E isso basta. Essa é a essência da autarquia estoica. Bastar-se em sua própria consciência, não depender da aprovação externa para confirmar sua existência. Em palavras de Epicteto, quando um homem se basta com sua própria companhia, é verdadeiramente livre. Pense nas vezes em que sofreu porque alguém não o entendeu. Aquela discussão que tentou esclarecer 1000 vezes. Aquele gesto de afeto que não foi correspondido. Aquele limite que tomaram por frieza. Quanto tempo perdeu tentando fazer outro ver o que você via? E o que ganhou? Apenas cansaço. Porque a verdade é que não se pode ensinar visão a quem não quer abrir os olhos. A serenidade nasce quando você aceita que a compreensão nem sempre virá, e nem precisa vir. A vida não precisa ser entendida para ser vivida, e você não precisa ser compreendido para ter valor. O respeito que procura começa quando se liberta dessa exigência. Sêneca resumiu com uma metáfora poderosa. Nem toda vela segue o mesmo vento. Há quem avance ao seu lado e quem se afaste, não por maldade, mas porque navega em direção a outro destino. Pretender que vejam seu horizonte é ignorar que o deles é diferente. O sábio abençoa essa diferença e segue seu rumo sem rancor. Ninguém é obrigado a entendê-lo, e isso não é tragédia, é independência, porque quando já não precisa de compreensão, pode seguir seu caminho sem ruído, pode amar sem demanda, pode agir sem medo, e descobre algo surpreendente. Os que realmente importam nem sempre o entendem, mas o respeitam. E esse respeito vale mais que 1000 palavras vazias de compreensão. O dia em que aceitar essa verdade, sua mente se libertará. Já não se importará em ser mal interpretado, porque saberá que a intenção correta se sustenta sozinha. Já não buscará validação,
porque sua paz não dependerá do consenso. Já não mendigará empatia, porque compreenderá que o entendimento mais importante não vem de fora, e sim de dentro. Marco Aurélio escreveu: "Faz o que a natureza te pede e deixa que os outros digam o que quiserem." Essa frase não é desprezo, é sabedoria. É um lembrete de que a missão da sua vida não é ser compreendido, mas ser virtuoso. O resto, como o vento, passa. Então, quando se sentir só porque ninguém parece entendê-lo, lembre-se, o universo também não explica suas razões, e mesmo assim, tudo nele funciona em ordem. Não peça compreensão, peça clareza. E nessa clareza, haja conforme sua verdade. Porque quem precisa ser entendido se dispersa. Quem se entende se centra. E esse centro, invisível e inquebrantável, é a verdadeira fortaleza da alma. 9ª lição estoica. A solidão revela a sua medida. Existe um tipo de silêncio que assusta, não porque seja sombrio, mas porque é honesto. É o silêncio de estar a sós consigo mesmo. Sem conversas, sem telas, sem distrações. É aquele momento em que não há mais ninguém a quem culpar, ninguém que aplauda, ninguém que distraia o vazio que você evitava encarar. E ali, diante de si, surge a verdade mais difícil de aceitar. Não é a solidão que dói, é não saber o que fazer consigo quando o ruído se apaga. Vivemos cercados de pessoas, mas muitas vezes completamente desconectados. Buscamos companhia não por amor, mas por medo. Medo de pensar, medo de sentir, medo de enfrentar a voz que pede ordem por dentro. Mas o que a maioria chama de solidão não é a ausência de outros, é a ausência de si mesmo. Porque mesmo acompanhado, pode-se estar vazio. Mesmo amado, pode se sentir invisível. A verdadeira solidão não chega quando o deixam, e sim quando você se perde. Os estoicos sabiam disso. Para eles, a solidão não era castigo, mas prova. Sêneca escrevia: "O homem sábio é autossuficiente, mas precisa de amigos para exercitar a virtude." Ou seja, não depende, mas compartilha. Não foge da solidão, usa-a. Porque na solidão, o sábio se mede a si mesmo. Ali não há máscaras, nem papéis, nem expectativas. Resta apenas o caráter nu. A solidão o despirá de tudo o que é acessório. Mostrará se realmente se tolera, se é capaz de estar consigo sem precisar de ruído externo para se sentir vivo. Ensinará que muitos dos seus vínculos eram refúgios, não relações, que muitas das suas rotinas eram fugas, não escolhas, e que muitos dos seus sorrisos eram defesas, não alegrias. Quando tudo isso cai, resta você, somente você. E é aí que começa o verdadeiro trabalho. Reconstruir-se de dentro. Epicteto dizia que nenhum homem é livre até aprender a bastar-se a si mesmo. A solidão é o campo de treinamento dessa liberdade. Porque enquanto você precisar constantemente da presença ou da aprovação dos outros para se sentir valioso, continuará prisioneiro. Mas quando aprende a estar só sem desespero, descobre algo profundamente libertador. Que não é preciso preencher o silêncio, apenas habitá-lo. Na solidão revelam-se suas verdadeiras carências, mas também seu verdadeiro poder. Descobre quais pensamentos o perseguem, quais emoções domina, quais feridas permanecem abertas. Não há distração que o proteja do espelho interior. E é aí que cresce, não fugindo, mas observando. Quem sabe estar só, conhece-se. E quem se conhece, deixa de ser vítima da própria mente. A maioria teme a solidão porque a associa ao abandono. Mas nem toda solidão é perda. Há uma solidão fértil, criadora, luminosa. É a que o sábio escolhe para ordenar a alma, para limpar a mente do excesso de vozes, para escutar com clareza o que a vida quer dizer. Marco Aurélio a praticava todas as noites. Chamava esse ato de retirar-se para dentro de si mesmo, e o considerava tão necessário quanto respirar. Dizia: "Retira-te para o teu interior, pois em nenhum outro lugar o homem encontrará refúgio mais sereno." Mas a sociedade moderna diz o contrário. Ensina que estar só é sinal de fracasso,
que a plenitude depende de companhia constante, que o valor se mede em interações. Empurra-o a preencher cada vazio com ruído, cada silêncio com conteúdo, cada instante com algo que impeça a pausa. Porque se parar, poderá ver-se, e isso assusta. Entretanto, a solidão, bem compreendida, não isola, clarifica. Mostra quais relações são genuínas e quais se sustentavam no medo de estar só. Ensina a apreciar a companhia sem precisar possuí-la. Dá-lhe espaço para refletir antes de agir, para curar antes de voltar a entregar. Ensina que amar não é apegar-se, mas compartilhar a abundância de quem já se tem. Sêneca advertia: a alma que não se recolhe em si mesma se dispersa. A solidão é esse recolhimento. É o tempo em que recolhe seus pensamentos espalhados, suas emoções esquecidas, seus sonhos adiados. É quando se torna o próprio companheiro e descobre que, ao cuidar de si, a solidão deixa de doer. Há um momento no processo de maturidade em que é preciso afastar-se, não por desprezar o mundo, mas para ouvir-se sem interrupções. Esse retiro não é fuga, é autocuidado. É voltar a colocar suas peças em ordem. É aceitar que não se pode oferecer ao mundo uma versão saudável de si se não sabe estar consigo sem ansiedade. O sábio não busca escapar do mundo, mas também não teme ficar só. Sabe que o ruído externo só se torna suportável quando o ruído interno se cala. Por isso escolhe pausas, momentos de silêncio, espaços de solidão deliberada. Porque entende que cada minuto de calma é um investimento em clareza. A solidão também ensina gratidão. Quando volta ao contato com outros, faz isso sem exigências. Já não busca preencher vazios, mas compartilhar plenitude. Já não pede ser compreendido, apenas respeitado. Porque entende que as relações não são muros para apoiar-se, mas espelhos para continuar crescendo. Epicteto dizia: se queres ser invencível, não coloques teu bem-estar naquilo que não depende de ti. E ninguém depende mais dos outros do que quem teme estar só. A solidão, então, não é inimiga, é mestra. É ela quem mostra que o seu bem-estar depende apenas do seu pensamento, da sua atitude, da sua virtude. No começo, a solidão queima. Queima porque revela. Mas depois, quando aprende a conviver com ela, torna-se fogo que purifica. Você começa a desfrutar o silêncio, a caminhar sem companhia, sem sentir-se incompleto, a ter conversas mais profundas consigo mesmo. Começa a ver que a solidão não é castigo do destino, mas ferramenta da alma. Sêneca compreendia bem quando dizia: ninguém pode ser feliz se depende de outro para sê-lo. E essa frase, tão simples, contém uma das chaves mais poderosas da vida. Porque a verdadeira força não está em resistir ao abandono, mas em não depender do outro para sentir-se inteiro. Quem aprende a estar só conquista uma independência emocional que não se compra nem se ensina. Conquista-se. Porque quem se sustenta na solidão não desaba diante da ausência. Não teme a mudança. Não mendiga companhia. Ama com liberdade. Dá sem medo. Vive em paz. E quando chega a esse ponto, algo dentro se acende. Você já não foge do silêncio, procura-o. Já não teme a solidão, honra-a, porque sabe que nela está a sua medida real. É nela que descobre quanto vale, quanto suporta, quanto cresce. A solidão, no fim, não o separa do mundo, prepara-o para amá-lo melhor. Porque só quem aprendeu a sustentar-se só pode acompanhar sem possuir, amar sem medo de perder. Estar em silêncio sem sentir-se invisível. A solidão revela a sua medida. Mostra do que você é feito quando não há testemunhas, nem validações, nem plateia. E se aprender a habitá-la com serenidade, descobrirá que o que antes chamava de vazio era, na verdade, espaço. Espaço para crescer, compreender e reencontrar-se. O sábio não teme estar só, porque compreendeu que a solidão não é ausência de amor, mas presença de si mesmo, e quem se tem, nunca está realmente só. 10ª lição estoica. Quando você não espera nada, tudo surpreende. Esperar é viver em dívida com o futuro.
é colocar a felicidade nas mãos do que ainda não aconteceu. E assim os dias passam, esperando a mensagem que não chega, o reconhecimento que nunca vem, a oportunidade que talvez não apareça. Mas cada expectativa é uma corda invisível que o prende ao descontentamento. Porque a vida, quando vista através do desejo constante, sempre parece dever-lhe algo. O problema não é sonhar, é condicionar sua paz à realização do sonho. Não é amar, é esperar que o amor seja devolvido da mesma forma. Não é trabalhar, é frustrar-se quando o resultado não chega a tempo. Vivemos acreditando que a vida nos deve coerência, justiça, reciprocidade. Mas a vida não deve nada. A vida simplesmente é. E quem não entende isso, sofre cada vez que o mundo não responde ao seu roteiro. Sêneca advertia que a verdadeira felicidade consiste em não depender da sorte. Ou seja, não amarrar seu ânimo ao que não controla, porque tudo o que você espera, por definição, está fora de si. O sábio não rejeita os desejos, mas não se escraviza a eles. Observa-os, reconhece-os e, em seguida, os solta. Assim, quando as coisas chegam, desfruta delas sem ansiedade, e quando não chegam, permanece em paz. A expectativa é um espelho enganoso. Promete controle, mas rouba serenidade. E a alma ansiosa, ao tentar garantir o desfecho, esquece-se de viver o processo. Começa a exigir que a vida se comporte de certo modo, e quando não acontece, reage com decepção. Mas a decepção não vem do que ocorre, e sim do que você esperava que ocorresse. Por isso, quem aprende a não esperar, torna-se invulnerável. Quem não espera não se decepciona. Quem não se apega não sofre perda. Quem não exige, agradece mais. E esse é o princípio da liberdade interior. Deixar que a vida o surpreenda. Não porque renuncia ao desejo, mas porque já não o transforma em condição. Epicteto ensinava com precisão: não busques que as coisas aconteçam como desejas, deseja que aconteçam como acontecem e serás feliz. Esta frase, tão simples, contém a chave do desapego ativo. Não é passividade, é sabedoria. É entender que sua tarefa é agir com virtude, não controlar o resultado. Porque o controle do resultado pertence à ordem maior das coisas, não à sua vontade. A mente humana tende a projetar, cria histórias, imagina respostas, antecipa finais. E cada uma dessas projeções fabrica uma expectativa. Se o mundo não a cumpre, a mente sofre. Mas não porque algo ruim tenha acontecido, e sim porque desmoronou a fantasia que você mesmo construiu. Em outras palavras, não é a realidade que o fere, é a sua versão dela. Marco Aurélio dizia sem adornos: aceita o que o destino te dá, porque te pertence. Ama o que te acontece. Esse amor fati não é resignação, é aceitação profunda. É a atitude da alma que abraça o presente sem pedir que ele seja diferente. Porque o sábio entende que resistir ao que já é significa perder duas vezes: primeiro o fato, depois a paz. Quando solta a expectativa, você recupera uma capacidade que a ansiedade havia roubado, a capacidade de assombro. De repente, o pequeno torna-se grandioso, o cotidiano, suficiente. O sol da manhã, o café quente, uma conversa tranquila, um silêncio sem julgamento. Tudo volta a ter valor. Porque já não está esperando o extraordinário, está aprendendo a ver o extraordinário no simples. Não esperar não significa não querer. Significa querer sem escravidão. Significa desfrutar sem necessidade de garantia. Significa agir com intenção, mas sem contrato emocional com o resultado. Significa confiar que, mesmo sem entender o porquê, o que acontece sempre tem sentido dentro da ordem natural do cosmos. Sêneca explicava assim: o homem sábio se adapta ao destino, não se arrasta diante dele. E essa é a diferença entre aceitar e render-se. Aceitar não é perder, é parar de lutar contra o inevitável. É compreender que o rio flui com ou sem sua permissão, e que sua tarefa não é mudar o curso, mas aprender a nadar nele com serenidade. As expectativas também afetam suas relações. Espera que o entendam,
que o agradeçam, que retribuam da mesma forma. Mas ninguém é obrigado a fazê-lo. Quando entende isso, deixa de acumular ressentimento. Começa a amar sem contabilidade, a dar sem fatura, a servir sem cobrança. E, paradoxalmente, quanto menos espera, mais recebe. Porque a vida se abre para quem não a força. O estoicismo não lhe pede que não sinta, ensina a não depender. Não lhe pede frieza, oferece clareza. Ensina que o controle é uma ilusão, mas a escolha é poder. Você pode escolher como pensar, como agir, como interpretar o que lhe acontece. Essa escolha, pequena, interna, silenciosa, é a raiz de toda a paz duradoura. Quando aprende a não esperar, descobre um tipo de calma que o mundo não pode quebrar. A calma de quem confia em sua virtude, de quem não precisa que as coisas saiam como planejou para sentir equilíbrio. Começa a fluir, não porque se renda, mas porque entende que a vida não lhe pertence. Você pertence à vida. O sábio vive preparado para tudo e surpreendido por tudo. Não se endurece, mas também não se ilude. Caminha com leveza, sabendo que tudo o que tem pode se perder e ainda assim não se perde a si mesmo. Porque seu tesouro não está no resultado, mas na atitude. Quando você não espera nada, tudo surpreende. Não é um lema para resignados, é uma prática para livres. Porque a alma que não exige é capaz de ver beleza onde antes via carência. É capaz de agradecer mesmo o que não entende. E nesse agradecimento nasce uma serenidade inquebrantável. A de quem já não mede a vida pelo que recebe, mas por como a vive. O estoicismo convida você a viver sem o peso da expectativa, a deixar que o presente seja suficiente, a soltar a obsessão pelo controle e confiar na ordem natural, a substituir a ansiedade por curiosidade, a impaciência por presença, a queixa por gratidão. E quando finalmente consegue, o mundo muda. Não porque o mundo tenha mudado, mas porque mudou o seu olhar. Descobre que nada falta, porque nada lhe foi prometido. Descobre que tudo o que chega é um presente, não um direito, e que cada dia em que respira é, em si, a maior surpresa. Então, não espere. Observe. Agradeça. Haja. Solte. Porque enquanto continuar esperando, adiará sua paz. Mas quando deixa de fazê-lo, a vida, sem aviso, começa a surpreendê-lo. Quando a alma deixa de mendigar atenção, há um ponto no caminho em que as palavras se tornam desnecessárias. Não porque você já tenha entendido tudo, mas porque finalmente compreendeu que não há nada a explicar. Esse ponto chega quando você para de lutar contra a vida, quando deixa de gritar ao mundo que o veja, que o entenda, que lhe devolva o que deu. Chega quando o silêncio deixa de ser castigo e se transforma em companhia. Talvez este seja o aprendizado mais duro de todos. Ninguém virá resgatá-lo. Ninguém preencherá o vazio que você evitou encarar. Ninguém organizará seus pensamentos nem devolverá o tempo que entregou a causas que não mereciam sua energia. E, em vez de ser uma tragédia, isso é a sua libertação. Porque o momento em que aceita que ninguém se importa com você da maneira que você precisa, é o momento em que recupera o poder de cuidar de si. Epicteto resumia com brutal clareza: queres ser invencível? Então não coloques tua felicidade em nada que dependa de outro. E essa frase, mais que um aviso, é uma porta. Uma porta para uma vida onde você já não negocia sua calma com o que é externo, onde não mendiga validação, nem afeto, nem reconhecimento, onde basta a própria coerência para dormir em paz. Pense nisso. Quanto da sua vida você desperdiçou esperando algo que nunca chegou? Uma mensagem, um pedido de desculpas, uma recompensa, um gesto. A ansiedade nasce dessa espera, dessa necessidade de que o mundo se comporte como você deseja. Mas a serenidade chega quando entende que o mundo não tem por que fazê-lo, que a ordem da vida não se desenha a partir do seu desejo, e sim da realidade. Sêneca dizia que o maior poder do homem está em dominar sua mente, não em dominar outros, nem em controlar o destino,
mas em governar o espaço interior onde nascem seus juízos e suas reações. Todo o resto é ruído. Todo o resto é ilusão. Quando você aprende a olhar sem exigir, algo dentro muda de textura. O que antes doía, ensina. O que antes sufocava, liberta. O que antes parecia injusto, revela-se como treinamento. E o que antes chamava solidão, transforma-se em lar. Porque a alma, quando deixa de mendigar atenção, encontra algo muito mais valioso que o amor dos outros. Encontra o próprio respeito. O sábio não busca agradar, busca ser íntegro. Não busca atenção, busca presença. E nessa presença silenciosa, torna-se imenso. Há algo profundamente poderoso naquele que já não precisa ser visto para existir. Naquele que age bem, mesmo sem aplausos. Naquele que caminha com virtude, mesmo que o caminho esteja vazio. Talvez você nunca receba o reconhecimento que acredita merecer. Talvez seus esforços passem despercebidos, suas palavras sejam mal interpretadas, seus limites julgados. Mas se sua alma permanece firme, se sua consciência repousa em paz, se sua vida é guiada pela razão e não pelo orgulho, então você venceu a batalha mais importante, a de ser dono de si mesmo. E aqui surge a pergunta que deveria guardar consigo. Quanto do que faz ainda é uma forma de pedir amor? Quantas de suas decisões são tentativas de ser visto, compreendido ou aceito? Talvez mais do que imagina. Mas também é possível parar hoje, respirar, observar e decidir que não precisa mais disso. Que já não viverá buscando ser suficiente aos olhos alheios. Que será, mesmo que ninguém o diga. Porque a liberdade começa no dia em que você deixa de implorar por atenção e começa a construir o próprio respeito. No dia em que escolhe o silêncio em vez da reação. A ação em vez da queixa. A virtude em vez do aplauso. Você não precisa que ninguém o salve. Precisa lembrar que sempre pôde fazer isso sozinho. E quando entender isso, quando realmente sentir, o mundo deixará de ser ameaça. Cada pessoa, cada rejeição, cada perda será apenas mais uma cena no teatro da vida. Você já não será o ator buscando aprovação, será o espectador que compreende a peça, e nesse entendimento, a alma torna-se invulnerável. Então, antes de encerrar esta sessão, guarde esta imagem. Você está no meio da tempestade, mas não se move. As ondas rugem, o vento golpeia, as luzes se apagam, e você respira. Não espera resgate, não grita por ajuda. Apenas respira. E ao fazê-lo, descobre algo sagrado. A calma não vem quando tudo se ordena fora. Vem quando você se ordena por dentro. Quando deixa de esperar, tudo chega de outro modo. Não porque o mundo tenha mudado, mas porque você já não precisa dele. E essa é a forma mais alta de liberdade, quando nada externo tem poder sobre sua paz. O resto, a aprovação, o amor, os aplausos, são apenas ecos distantes. O essencial está no seu centro. O resto, como dizia Sêneca, é fumo e sombra. Sua voz é essencial aqui. Cada reflexão fortalece e eleva nossa comunidade, refletindo o verdadeiro valor de cada indivíduo e contribuindo para nossa identidade estoica compartilhada. A reflexão que receber mais apoio será fixada como estandarte desta comunidade de mentes estoicas. Uma comunidade que não foge da dor, mas a atravessa com coragem, com sabedoria, com honra. Nos vemos em nosso próximo encontro em Estoicismo para Vencedores, onde continuaremos explorando as riquezas da sabedoria estoica aplicada à vida moderna. Agora, aproveite a oportunidade de se aprofundar no estoicismo com novas sessões recomendadas do podcast. Siga-nos para não perder nenhuma reflexão que poderia ajudá-lo justamente naquele momento em que sentir que tudo o supera. Todas as segundas, quartas e sextas, publicamos episódios pensados para acompanhá-lo quando a vida pesa, quando é difícil manter a calma, quando você precisa de uma palavra que o lembre de quem você é. Não nos seguir é arriscar-se a perder justamente aquela lição que poderia devolver a paz que você tanto busca. Até que nos encontremos novamente, lembre-se, você é o único dono da sua percepção, o criador da sua paz e o guerreiro da sua própria batalha. Este é o legado do estoicismo,
a arte de ser invencível.